Olha só, então, nós paramos na qualificador do feminicídio, né, um tipo novo, um tipo penal novo, mas que torna o homicídio qualificado, né? Pega a pena do caput de 6 a 20 anos e eleva para 12 a 30 anos. Além disso, né, além do crime de feminicídio elevar a pena, existem várias causas de aumento de pena aqui previstas no artigo 7º, ou melhor, no parágrafo 7º do artigo 121. Então, as causas de aumento de pena consistem no aumento de 1/3 até a metade, se o crime de feminicídio for praticado, inciso 1, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Inciso 2, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Não esquecer, desde que do sexo feminino. Embora a causa de aumento de pena não fale, a gente tem sempre que lembrar lá do inciso 6 do parágrafo 2º. Então, desde que seja pessoa menor de 14 anos no sexo feminino, maior de 60 anos, com deficiência, portadora de doença degenerativa, que acarrete condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Esses dados, todos, deverão ser aferidos na data da prática do crime. Então, no dia em que o crime foi praticado, que eu analiso se a vítima era menor de 14 anos, maior de 60, se era portador de deficiência, portador de doença degenerativa, etc. Então, essas situações são aferidas na data do fato criminoso. Inciso 3. Na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. E o inciso 4. Se o crime de feminicídio for praticado em descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 22 da Lei Maria da Penha. Então, presta atenção. Se o feminicídio, né, o agente, o autor do crime de feminicídio, ele tiver contra si decretadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ele, né, se praticar o crime em razão das condições do gênero feminino, né, do sexo feminino, ele, além de responder a um crime cuja pena vai de 12 a 30 anos, ele sofrerá um aumento de 1/3 até a metade na sua pena. Por quê? Praticou o crime em descumprimento de medidas protetivas de urgência. Certo? Então, muito atento em relação ao feminicídio, ao parágrafo 2º, inciso 6, ao parágrafo 2º-A e ao parágrafo 7º, que é o último parágrafo do artigo 121 do Código Penal. Aqui, existe uma outra situação que qualifica o crime de homicídio, que alguns autores vão chamar de homicídio funcional. Mas a gente não pode confundir esse homicídio funcional com o homicídio praticado contra funcionário público. Na verdade, esse homicídio do 121, parágrafo 2º, inciso 7, é o homicídio praticado contra integrantes dos órgãos de segurança pública. Isso aqui que é importante. Também é novidade, foi incluído na legislação em 2015, que é uma novidade. Tem muito por conta dos vários ataques que o PCC estava realizando. Em São Paulo, e mesmo vários ataques que foram praticados na cidade do Rio de Janeiro contra agentes de segurança pública. Policial militar, policial civil, agente penitenciário.
Então, muito em resposta a esses vários ataques que foram praticados, esses vários homicídios que foram cometidos. Então, olha, o parágrafo 2º, inciso 7, fala que o crime, né, a pena vai ser de 12 a 30 anos, o homicídio vai ser qualificado, se ele for praticado contra autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Então, se qualquer agente de segurança pública, previsto no artigo 142 e no 144 da Constituição Federal, que for integrante do sistema prisional, ou que for da Força Nacional de Segurança Pública, se eles estiverem em serviço, ou se o homicídio foi praticado em razão da atividade que ele exerce, ou ainda, se a vítima for o seu cônjuge, se for o marido ou a esposa, se for o companheiro ou a companheira, ou se for algum parente consanguíneo até o 3º grau, em razão da condição de ser agente de segurança pública, o homicídio será considerado qualificado. Tá, mas quais são essas autoridades? Vamos lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. 142 fala das Forças Armadas. Então, qualquer agente que integrar as Forças Armadas, né, qualquer agente do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, que for morto em serviço ou que for vítima de homicídio em razão da função dele, olha, o motivo do homicídio é porque ele era sargento do Exército e por isso foi morto. Se a motivação do homicídio for essa, vai incidir, vai configurar o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. E, se a vítima for cônjuge, marido ou esposa, matou a esposa do sargento do Exército porque ele realizou a apreensão de fuzis numa determinada comunidade do Rio de Janeiro. Então, esse homicídio da esposa do sargento do Exército será considerado um homicídio qualificado. Então, qualquer integrante das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Além disso, olha o 144. O 144 fala em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, que não existe mais, Polícias Civis, polícias militares e corpos de bombeiros militares, polícias penais federal, estaduais e distrital. Então, qualquer agente de segurança pública que integre a Marinha, a Aeronáutica, o Exército, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Polícia Militar de qualquer estado da federação, ou que seja bombeiro militar de qualquer estado da federação, Polícia Penal Federal, estadual e distrital. E ainda, olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ainda, que integre o sistema prisional, ó, que seja integrante do sistema prisional, então todos os agentes penitenciários, e da Força Nacional de Segurança Pública. Então, qualquer um desses agentes que for morto em serviço ou que for morto em razão da sua função, ele estava de folga. E aí foi assassinado por conta de ser sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Foi vítima de homicídio porque era delegado da Polícia Federal. Então, olha, desde que esteja no exercício da função ou em razão dela, ou ainda, né, o sujeito matou a filha do delegado da Polícia Civil porque ele estava investigando
E aí mandou um recado, ó, matei a sua filha, para com a investigação, senão o próximo vai ser você, a próxima vítima será você. Então, olha, parente consanguíneo até o 3º grau, companheiro ou cônjuge, certo? Então, o detalhe é o seguinte, de novo, mesmo raciocínio do feminicídio. Sujeito, numa boate, começa uma briga com um agente da Polícia Civil, e aí os dois começam a discutir por conta de ciúme lá, o sujeito chegou na mulher, o outro não gostou porque era a ex-namorada dele, etc. Os dois começam a discutir, e aí um saca a arma e mata o agente da Polícia Civil. Vai responder por homicídio qualificado? Não, qual foi o motivo? O motivo foi uma briga por conta da ex-namorada do agente da Polícia Civil. Não tem nada a ver com a função dele de ser agente de segurança pública. Então não incide a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 7. Agora, se o delegado da Polícia Federal, se o agente penitenciário é morto por conta da sua função, no exercício da função ou em razão dela, automaticamente aplica-se essa qualificadora. O homicídio, então, automaticamente será considerado qualificado. Certo? Então, ficar atento a esse ponto, a essa inovação também, relativa inovação do Código Penal. Oi? Membro do Ministério Público e do Judiciário, não tem, não? Perfeito. Se a vítima for membro do Ministério Público ou do Judiciário, existe até uma resignação dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público de que essa foi uma omissão de propósito, não incluir aqui de propósito. Se mata um juiz, se mata um promotor de justiça no exercício da função ou em razão dela, de novo, falamos 3 vezes dele hoje, princípio da taxatividade. Não será considerado homicídio qualificado. Então, de novo, se for membro do Ministério Público, aí pode cair na sua prova isso, membro do MP ou do Judiciário. Então, muito cuidado com isso, porque não constou, então seria necessário uma nova alteração legislativa para incluir aí os membros do Ministério Público e do Judiciário. Então, estão apenas os agentes de segurança pública mencionados no artigo 142 e 144. O 142 fala das Forças Armadas. E o 144, Polícia Federal, PRF, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. Então, muito atento a essa observação, porque se falar que a vítima foi um juiz de direito, um juiz federal, um promotor de justiça, um procurador da República, no exercício da função em razão dela, não se configura o 121, parágrafo 2º, inciso 7. E outro detalhe importante também que pode cair na sua prova. O policial militar foi morto em razão da sua função. Mas esse policial militar estava aposentado. Ele não estava mais no efetivo exercício. Ele já estava na reserva. E aí, vai incidir a qualificadora? Não, não incide. Não vai incidir a qualificadora se os agentes de segurança pública não estão mais no efetivo exercício da função. Vamos anotar essa OBS. Deixa eu colocar essa observação aqui. Não incide a qualificadora se o agente de segurança pública,
já se aposentou e, portanto, não se encontra mais no exercício efetivo da função. Então, se é um delegado da Polícia Federal aposentado, se é um agente da Polícia Rodoviária Federal aposentado, não incide mais essa qualificadora, certo? Então, são esses dois detalhes. Não se aplica aos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, e se o agente de segurança pública, ainda que mencionado no artigo 142 ou no artigo 144 da Constituição Federal, ou ainda que seja integrante do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, se ele não estiver mais no exercício da função porque se aposentou, não se aplica o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7. Beleza? Ó, aqui, ok, existe uma expressão chamada de homicídio híbrido. Né? O que é isso de homicídio híbrido? O homicídio híbrido é o homicídio qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. Então eu tenho a figura do homicídio privilegiado qualificado ou qualificado privilegiado ao mesmo tempo. Eu tenho, no mesmo caso, a incidência das figuras do artigo 121, parágrafo 1º e parágrafo 2º. Aí o detalhe é o seguinte, eu tenho que tomar cuidado porque o homicídio qualificado privilegiado, ele é incompatível, vamos anotar isso, o homicídio híbrido é incompatível o homicídio híbrido é incompatível com as qualificadoras do parágrafo 2º, incisos 1 e 2. Lembra? Que olha só, o homicídio só será privilegiado se ele tiver sido praticado por motivo de relevante valor social, né, ou por motivo de relevante valor moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a provocação da vítima. Então, o homicídio privilegiado ele é incompatível com as qualificadoras do motivo torpe e com a qualificadora do motivo fútil. Porque, olha, um motivo fútil não vai configurar um motivo de relevante valor social ou relevante valor moral. Não dá para ser fútil o motivo e, ao mesmo tempo, ser um motivo de relevante valor moral. Então, é incompatível o homicídio privilegiado com a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 2. Da mesma forma que não dá para ser um motivo de relevante valor social ou moral e ser motivo torpe ao mesmo tempo. O motivo de relevante valor social não é torpe, é o contrário. Certo? Então, é possível o homicídio privilegiado qualificado, desde que
as qualificadoras não sejam, desde que as qualificadoras não sejam as dos incisos 1 e 2 do parágrafo 2º. Tá, mas por que você está dando tanta ênfase ao homicídio híbrido? Pelo seguinte, o entendimento consolidado na jurisprudência é de que o homicídio híbrido não é hediondo. Vou colocar aqui, ó, o privilégio do parágrafo 1º do artigo 121 quebra a hediondez, do homicídio qualificado. Então, se o sujeito for condenado por um homicídio híbrido, ou seja, um homicídio privilegiado e qualificado ao mesmo tempo, esse crime não será considerado hediondo. Certo? Então, muito atento. Se cair na sua prova o que é homicídio híbrido, você vai lembrar que é um crime que, ao mesmo tempo, ele é um homicídio privilegiado e também qualificado. E aí a vantagem para o réu é que esse crime não será considerado hediondo. Aqui, olha, né, o parágrafo... Paulo, Oi? Só para não fugir aqui o raciocínio. Vamos lá. Então, esse exemplo que você sempre dá aí de um pai que, né, mata alguém que estuprou sua filha. Se for mediante paga, ele não vai ser privilegiado, não. Vai ser privilegiado. É porque o motivo... Mas tá porque tá no inciso 1, né? O detalhe é o seguinte, ô Júnior, o detalhe é o seguinte. O pai que contrata, ele não está praticando o crime mediante paga. Entendeu? Então, ó, a qualificadora, a gente tem que tomar esse cuidado. Deixa eu voltar lá. Deixa eu voltar aqui só um minutinho para poder explicar esse detalhe. A primeira qualificadora. Se o homicídio é cometido mediante paga, promessa de recompensa ou qualquer outro motivo torpe. Aí, eu tenho, vamos falar, vamos colocar aqui, eu tenho o pai, que foi quem contratou, e eu tenho o autor executor, que é quem recebeu o dinheiro para matar. Então, eu tenho dois motivos diferentes aqui. Para esse autor do homicídio, o motivo do homicídio foi o fato da vítima ter estuprado a filha dele. E o motivo do homicídio para o executor é o dinheiro que ele recebeu. Então, para esse aqui, ó, o homicídio é o 121, parágrafo 2º, inciso 1. E para esse aqui, o homicídio é artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Então, ó, aqui é interessante porque quando o homicídio é praticado mediante paga ou promessa de recompensa, somente o executor é que responde por essa qualificadora. O mandante não responde pela qualificadora. Certo? Então temos que ficar atento nesse detalhe. Ainda que não seja privilegiado, qualquer mandante não vai responder por essa qualificadora, não. Isso. Ainda que não seja privilegiado. Perfeito. Entendi. Entendeu? Beleza. Somente vai responder pela qualificadora
da paga ou da promessa de recompensa o executor. Porque foi isso que motivou ele a praticar o crime. Beleza? Então, olha só. Do 121, né, nós já vimos o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 7º, e aí precisamos agora, para fechar, os parágrafos 4º e 6º. Né? Lembrando que o parágrafo 3º diz respeito ao homicídio culposo e o parágrafo 5º também. Então, o 121 tem 7 parágrafos, o parágrafo 1º. Então, vamos lá. 121 tem 7 parágrafos. O parágrafo 1º fala do homicídio privilegiado. Parágrafo 2º fala do homicídio qualificado. Parágrafo 3º é o homicídio culposo. Parágrafo 4º e 6º falam de causas de aumento de pena. Parágrafo 7º, causas de aumento de pena específicas do feminicídio. E o parágrafo 5º fala do perdão judicial relativo ao homicídio culposo. Então vamos lá, para a gente poder finalizar aqui, as causas de aumento de pena previstas nos parágrafos 4º e 6º. Ó, primeiro aqui no parágrafo 4º, no homicídio culposo, então começa aqui somente em relação ao homicídio culposo, depois ele fala do doloso também, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta da inobservância de regra técnica de profissão. Exemplo, o médico deixou de esterilizar os aparelhos que ele ia utilizar na cirurgia, o paciente pegou uma infecção. Então, responde por homicídio culposo com essa causa de aumento de pena. Então, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, de arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro imediato, né, imediato socorro à vítima, e não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante. Aqui, gente, nessa parte final, se o agente deixa de prestar socorro imediato à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato, ou foge para evitar a prisão em flagrante, a gente tem que analisar o caso concreto. Ó, o sujeito praticou o homicídio culposo, deixou de prestar socorro, mas ele estava impossibilitado de prestar socorro. Né? Vamos pensar, vamos levar para o que é mais comum, vamos levar para a área do acidente de trânsito, do homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor, que tem essas mesmas causas de aumento de pena lá no artigo 302 do Código de Trânsito. Ó, o sujeito se envolveu no acidente e aí acabou por matar o condutor de um outro veículo e não prestou socorro. Por que não prestou socorro? Porque em razão do acidente ele ficou desacordado. Ah, então ele vai receber essa causa de aumento de pena? Gente, não tinha jeito dele prestar socorro. Ele se envolveu no acidente e acabou por matar, né, seja por negligência, imprudência ou imperícia, acabou por matar o condutor do outro veículo, não prestou socorro porque ele estava desacordado. Era possível dele prestar socorro? Não. Então, essas causas de aumento de pena do homicídio culposo só irão incidir se fosse possível prestar socorro, se fosse possível diminuir as consequências do ato. Outro exemplo, aconteceu o acidente e aí a morte da vítima foi instantânea. Adiantaria prestar socorro? Teria como diminuir as consequências do ato? Depois que aconteceu o fato, a morte foi instantânea, não tinha jeito de fazer absolutamente mais nada. Ou então foge para evitar prisão em flagrante. Então imagina o seguinte, ó, o sujeito se envolveu no acidente automobilístico, matou uma vítima, e aí, junto àquele monte de curioso, o pessoal queria linchar o sujeito que deu causa ao acidente. E aí ele foge. Era razoável que se obrigasse que ele se mantivesse no local? Então, se ele conseguir provar que efetivamente existia um risco de linchamento, ele não vai receber essa causa de aumento de pena. Certo? Então, tem que ficar atento a isso. Se era possível
agir de forma contrária, agir de modo ao que a lei determina, que a lei exige. Então, a primeira parte do parágrafo 2º, do parágrafo 4º, aliás, fala do homicídio culposo. A parte final fala do homicídio doloso. A pena vai ser aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. A mesma situação que tem prevista lá no parágrafo 7º do crime de feminicídio. De novo, essas circunstâncias são aferidas na data do fato criminoso. E o parágrafo 6º fala que a pena será aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, aumento na pena de 1/3 até a metade se o crime é praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Certo? E aí, por fim, falta para nós falarmos sobre o homicídio culposo do parágrafo 3º. Pena, detenção. Lembra? Crime com pena de detenção, a pena só pode começar a ser cumprida no regime semiaberto ou aberto. Mesmo que reincidente o réu, crime punido com detenção, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto ou o semiaberto. Fechado, jamais. Então, a pena relativamente branda, de 1 a 3 anos, um crime de médio potencial ofensivo. E o crime de homicídio culposo, ele tem uma peculiaridade. É o parágrafo 5º. Então, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá, e aqui é poderá mesmo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Isso aqui é o famoso perdão judicial. Perdão judicial. Por quê? Ele é concedido pelo juiz e não depende de aceitação do réu. E essa decisão do juiz, ela extingue a punibilidade do agente, ela impede que ele seja punido por aquele fato. Tá, como assim? Dá um exemplo. Um exemplo em que o juiz concede o perdão judicial ao réu. Olha aqui, ó. A pequena Ana Caroline, de apenas 1 ano e 3 meses, teve morte cerebral 2 dias após ser internada aqui na Santa Casa de Campo Grande. O pai dela é um economista aqui da capital. De acordo com as informações preliminares, ele saiu para ir até o fórum e levar o bebê até a escola. No meio do caminho, teria recebido uma ligação, desviou o trajeto e foi até o escritório para resolver um problema. Lá, teria se distraído. A criança ficou por 5 horas dentro do veículo num dia muito quente aqui em Campo Grande. O rapaz só se tomou por conta da situação quando uma funcionária da escola ligou para ele perguntando por que a criança não foi até aquele estabelecimento. Quando ele foi até o carro, a menina estava desidratada e também em convulsões. O SAMU foi acionado e a criança foi encaminhada até a Santa Casa de Campo Grande. Rodrigo Santos, para o SBT-MS, segunda edição. Olha só, então é caso recorrente. O pai esquece o filho dentro do carro, no estacionamento, fazendo muito calor, o carro todo fechado, a criança desidrata e morre. Qual o crime que o pai praticou? Homicídio culposo. Ele não tinha intenção e nem assumiu o risco do resultado. Homicídio culposo. Crime do 121, parágrafo 3º do Código Penal. Pena, detenção de 1 a 3 anos.
Só que o detalhe é o seguinte, esse pai, né, que a filhinha faleceu porque ele esqueceu ela trancada dentro do carro. A punição para ele do fato, né, pela negligência dele, já foi tão grande que não tem nenhuma pena criminal que possa ser imposta a ele que vai puni-lo de forma mais severa do que a própria consequência do fato. Então não adianta, né? E ele até acredito que ele trocaria, né, se ele fosse punido com uma pena máxima hoje, 40 anos de reclusão, para que a filha fosse, né, ressuscitasse a filha, tem certeza que ele aceitava na hora. Beleza, então vou cumprir 40 anos de prisão e, consequentemente, a minha filha volta à vida. Então não tem nenhuma punição que seja mais severa do que a própria consequência do fato que gerou, né, o fato provocado pela negligência dele. Então, nessas situações, o juiz pode deixar de aplicar a pena, né, e conceder ao agente o chamado perdão judicial. Beleza?